Paz do Senhor a todos os nossos alunos do seminário e vamos dar continuidade à aula de dons espirituais. Espero que você tenha aproveitado, espero que você realmente tenha se empenhado em aprender da palavra do Senhor. Na verdade, esses estudos, eles exigem da parte do professor estudos, buscando nas Escrituras e estudos já de longo tempo, de longos anos. Nós não aprendemos essas matérias ou não está no nosso coração de uma hora para outra. Então precisa haver da nossa parte que ensinamos a palavra de Deus um aprendizado para que você possa aprender também da palavra do Senhor. Então espero que você realmente esteja valorizando, aproveitando e aprendendo da palavra do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo, para que você possa crescer cada vez mais na presença do Senhor. Vamos então à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala sobre os dons espirituais. Eu estou aqui com a versão King James, uma versão um pouco diferente da Revista Corrigida, da Revista Atualizada, da Nova Versão Internacional, da Linguagem de Hoje. Enfim, tem várias traduções da Bíblia e hoje não é o nosso assunto, traduções da Bíblia, mas o nosso assunto é dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, na versão King James, diz: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, a finalidade da distribuição dos dons espirituais para a igreja está bem clara em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Qual é a finalidade? A finalidade é de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então existe da parte de Deus uma operação de um único Espírito distribuindo em meio à igreja para quem busca esses dons espirituais. Ele dá gratuitamente, então, alguns destes dons espirituais. Para receber esses dons, primeiramente, você precisa ter o dom do Espírito Santo, que é a evidência de falar em línguas. Porque se você não tem o dom do Espírito Santo, não existe uma manifestação de nenhum dom na vida de ninguém, a não ser que você seja cheio do Espírito Santo. E a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, então você busca da parte de Deus um desses 9 dons para que você seja útil para a obra do Senhor e para o crescimento da obra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre os 3 tipos de dons de revelação dentro da palavra do Senhor. Na aula passada nós falamos sobre os 3 tipos de dons vocais dentro das Escrituras: profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. E nós tratamos na última aula sobre estes 3 dons. Agora estaremos falando sobre os 3 dons de revelação dentro das Escrituras. Muito bem, antes de nós continuarmos, eu gostaria de lembrar de algumas coisas importantes que todos nós devemos ter no nosso coração a respeito do cuidado com os dons espirituais. Nós nunca devemos colocar o dom acima da doutrina ou da consagração.
Nós nunca devemos operar os dons de forma mecânica. Nós nunca devemos tentar aprender de uma outra maneira os dons espirituais, a não ser recebendo da parte do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, nós devemos estar sempre dispostos a aprender da maneira correta. Nós temos que sempre lembrar que os dons espirituais são para ajudar e nunca para humilhar, para denegrir, para desfazer alguém, para destruir, inclusive, a vida de alguém. Temos que sempre lembrar também que os dons, eles não governam a igreja. Certa vez eu vi um vídeo de um pastor que foi começar a pregar e alguém lá no meio da igreja levantou com o dedo apontado para ele, veio na sua direção, profetizando para ele, né, para que ele não pregasse. Então, na verdade, se é uma igreja que tem entendimento e realmente a operação do Espírito de Deus, Deus, ele não é um Deus de confusão, de baderna, de bagunça. E eu alerto para você de que virou bagunça, virou baderna, virou confusão, e Deus não é Deus de confusão. Todos os dons, quando são dons espirituais, eles trabalham em harmonia. Então devemos sempre lembrar de que os dons não governam a igreja. Já vi pessoas que dizem ter um dom, mas quando o pastor, que é o pastor daquela congregação, que é o anjo da igreja, ele vem para disciplinar não no sentido de pôr no banco, mas disciplinar, tentar ajustar algumas coisas no indivíduo, no irmão, na irmã, essas pessoas ficam brabas, porque elas dizem, eu tenho um dom espiritual e como eu tenho um dom espiritual, eu estou acima do pastor, eu estou acima do bispo. Isso não é dom. Quando a pessoa tem este espírito, este sentimento, isso é orgulho. Então nós devemos entender de que quem tem um dom realmente do Espírito, um dom espiritual, ele não é orgulhoso, ele é humilde. Então ele é uma pessoa de Deus, ele é uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele vai entender quando o pastor, o bispo, chegar nele para conversar, ele vai simplesmente procurar conversar e entender aquela situação, sem se colocar acima do ministério, dizendo, eu tenho um dom, eu sou maior do que tudo e todos. Então, na verdade, quando a pessoa tem este sentimento, ela não tem nenhum tipo de dom. Inclusive, eu duvido até que tenha o dom do Espírito Santo. Mas vamos em frente. Os dons, eles são sujeitos ao ministério. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Então, os dons, eles são sujeitos ao ministério. Isso não é achismo, isso não é doutrina do homem, isso está na palavra de Deus. Uma outra coisa, o mover do Espírito nunca contradiz a Bíblia. Então, se uma pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, ela começa a revelar, ou profetizar, ou ser usada com o dom, que ela diz ser o dom do Espírito, e aquele dom está se contradizendo com a palavra de Deus, então é muito perigoso. Pode ser um outro espírito que está operando, e aí então eis a necessidade de alguém na igreja ter o dom de discernir espíritos para saber se aquele espírito é ou não é de Deus. Muito bem, nós estaremos falando exatamente sobre isso, dons de revelação. E o último que eu falei agora, dom de discernir espíritos, nós estaremos falando sobre ele daqui um pouquinho mais, amém? Então vamos lá. A Bíblia, ela nos ensina sobre 3 dons de revelação. 3 dons de revelação. Tem muitas pessoas lá fora, e eu não estou aqui criticando com espírito crítico, mas tem muitas pessoas lá fora e também talvez até dentro das nossas igrejas que elas não sabem discernir muito bem o que seria um dom de revelação. E dom de revelação não é revelar quando você acha que tem que revelar. Eu me lembro, a minha esposa, ela foi de determinada igreja até os 12 anos de idade,
e ela lembra de que quando ela estava vindo para casa e ficava no mesmo caminho junto com a irmã que revelava na hora do culto, ela escutou a irmã dizendo na época de que Deus tinha mostrado mais coisa para ela, mas ela não quis revelar. Disse, não, eu não vou revelar, né? Então, quando Deus ele realmente usa alguém com o dom, ou um dos dons de revelação, que são 3 dons nas Escrituras, não é a pessoa que determina quando que ela vai usar Deus, né? Muito pelo contrário, é Deus que usa quem tem um desses 3 dons de revelação. Quais são esses 3 dons de revelação dentro das Escrituras? Muito bem. Quando nós falamos em dom, nós estamos falando sobre um presente dado por Deus à sua igreja. Então, os 3 dons de revelação dentro da igreja, do corpo de Cristo, são eles. O primeiro dom de revelação é o dom da palavra da sabedoria. Número 2, dom da palavra do conhecimento. E número 3, dom de discernimento de espíritos. Então, todos esses 3 dons são dons de revelação. Todos esses 3 dons são dons de revelação. E nós estaremos falando sobre cada um deles resumidamente, especificamente, para que você possa entender um pouco sobre cada um desses 3 dons de revelação. E nós estaremos mostrando dentro das Escrituras algumas histórias ligadas a pessoas que foram usadas por esses dons. Muito bem. Vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria. O que é o dom da palavra da sabedoria? É um dos 3 dons de revelação dentro da Bíblia. Inclusive nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ou o dom da palavra de sabedoria. Muito bem. Este dom da palavra da sabedoria não é uma inteligência natural. Muito bem, as pessoas dizem, eu sou uma pessoa muito inteligente e a minha inteligência, ela me dá a capacidade para liderar e através desta sabedoria eu consigo enxergar lá na frente aonde a igreja ela deva estar. Então isso não é dom da palavra e da sabedoria. Isso é tentar adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Então não é inteligência natural. Dom da palavra da sabedoria não é inteligência natural. Número 2, o dom da palavra da sabedoria não é conhecimento bíblico profundo. Eu conheço pessoas que têm um conhecimento muito grande das Escrituras. Eu, por exemplo, eu tenho algum tipo de conhecimento das Escrituras, mas tem muita profundidade dentro da Bíblia que eu desconheço, que eu preciso aprender, que eu preciso buscar. Conheço homens de Deus que têm infinitamente mais profundidade dentro das Escrituras do que eu. Então, o que eu estou dizendo com isso? Não é conhecimento bíblico profundo. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu consigo citar qualquer escritura de cor, eu consigo interpretar qualquer escritura, eu consigo ensinar sobre qualquer tema dentro da Bíblia. E glória a Deus se a pessoa tiver esta capacidade de interpretar as escrituras da maneira correta, da maneira certa. Glória a Deus, eu não critico isso, porém, nós não devemos achar de que isso é o dom da palavra da sabedoria, porque não é. E, número 3, dom da palavra da sabedoria não é
uma sabedoria humana, não é uma sabedoria humana. E nós temos exemplos disso dentro da palavra do Senhor. Então, o que é o dom da palavra da sabedoria? O dom da palavra da sabedoria é uma revelação sobrenatural sobre o futuro e os planos de Deus dentro deste plano sobrenatural que envolve as coisas de Deus. Muito bem. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos do dom da palavra da sabedoria operando inclusive no Antigo Testamento. Se você ler o livro de Gênesis no capítulo 6, você vai ver Noé construindo uma arca e anunciando profeticamente sobre um dilúvio que haveria de vir sobre a terra. Então Noé, ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria. A pregação de Noé era dentro de 120 anos, que é o período que Deus deu para aquela humanidade, para aquela geração. Dentro de 120 anos, toda a terra será inundada por um dilúvio. O povo não acreditou, o povo continuou nas suas orgias, o povo continuou no seu mundo violento, o povo continuou fazendo o que eles achavam ser melhor fazer e veio o dilúvio, exatamente conforme o Espírito de Deus tinha revelado para Noé. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que Deus achou graça em Noé e Deus colocou em Noé este dom. Ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria. Então nota bem, Noé recebeu da parte de Deus este poder do Espírito Santo para que ele pudesse revelar o futuro, o que iria acontecer com a humanidade. O dom da palavra da sabedoria mostra o futuro, não mostra o passado, mostra o futuro. Então Deus falou para Noé e Noé então pregou ao povo sobre o que iria acontecer no futuro. Nós temos um outro exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 41, fala sobre José. E José, ele foi um jovem inteiramente entregue ao Senhor, ele fazia tudo para agradar ao Senhor. E nós vemos José interpretando sonhos, e no livro de Gênesis 41, nós lendo este capítulo, nós vamos ver de que Deus ele não esquece de José, porque José era um jovem extremamente entregue a Deus. E José, da mesma forma como Noé, ele foi usado com o dom da palavra da sabedoria para revelar o futuro que estaria para acontecer dentro dos próximos anos acerca da grande fome, da seca, da escassez de alimentos que viria sobre o Egito e sobre toda a terra na sua geração. Muito bem, a Bíblia fala de que José estava na prisão por algo injusto. Ele ficou 2 anos preso por causa de uma mentira da mulher de Potifar. E José então foi preso, foi para a prisão. Na prisão, a Bíblia fala de que foram colocados junto com José 2 homens. Um era o copeiro do rei e outro era o padeiro. E a Bíblia diz de que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E quando eles despertaram, eles contaram para José os sonhos que eles tiveram. E José interpretou de uma forma poderosa e maravilhosa. Ele disse para o copeiro, ele falou assim: olha, dentro de 3 dias tu vai voltar e você vai servir novamente o vinho no copo do rei. Então tu vai voltar a ser o copeiro dentro de 3 dias.
E a Bíblia fala de que o padeiro viu de que José tinha interpretado o sonho do copeiro muito bem, ele também contou o sonho dele, dizendo de que as aves do céu estavam comendo os pães que estavam no cesto. E José disse: olha, infelizmente, dentro de 3 dias, tu serás enforcado e as aves do céu vão comer da tua carne. E foi o que aconteceu. Dentro de 3 dias, o copeiro ele foi libertado para voltar a trabalhar para o rei, e dentro de 3 dias o padeiro foi enforcado. É triste, mas foi o que realmente aconteceu. Mas o que me chama a atenção é de que Faraó, ele teve um sonho. E Faraó, ele teve um sonho em que vacas gordas saíam do rio Nilo e depois vacas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras continuavam na mesma feição, da mesma forma, sem mudar absolutamente nada. Faraó acordou do sonho, ficou preocupado e tornou a dormir, e quando ele torna a dormir, ou no mesmo sonho, ele teve uma outra forma de sonhar. Então ele sonhou com uma lavoura, foi o que Faraó sonhou, e 7 espigas magras devoravam 7 espigas robustas, e as 7 espigas magras continuavam da mesma forma, mirrada, minguada, e não mudavam a sua aparência. Ele despertou assustado, apavorado, querendo saber a interpretação daquele sonho. Então, Faraó chama os seus adivinhos, os magos do Egito, e nenhum deles conseguiu interpretar aquele sonho, e a razão é simples, porque nenhum deles tinha o dom da palavra da sabedoria. O que eles tinham era espírito de adivinhação da parte do diabo, e não o dom da palavra da sabedoria, como Deus havia dado para José. José orou, buscou ao Senhor, e dentro de 2 anos o copeiro lembrou dele, dizendo: olha, eu conheço um jovem na prisão chamado José, ele interpretou o meu sonho e por isso eu estou aqui. Ele interpretou também o sonho do padeiro, o padeiro foi enforcado 3 dias depois, e eu vim trabalhar com o Senhor 3 dias depois. Ele interpretou o sonho muito bem, e Faraó então se animou e disse: pede para José chegar na minha presença. A Bíblia diz de que José se banhou, se barbeou e chegou na presença de Faraó. Faraó contou este sonho que eu acabei de falar para os alunos, e então José interpretou. Ele disse: olha, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e as 7 espigas magras e as 7 espigas robustas, todas elas são um sonho só. Então não existe separação destes sonhos. E José, ele disse mais sobre isso. As 7 vacas magras são 7 anos de fome, de seca, assim como as 7 espigas magras também são 7 anos de fome e de escassez no Egito. E as 7 vacas gordas e as 7 espigas robustas também são 7 anos, porque o sonho é um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas robustas também são 7 anos de fartura. E José disse: o que o Senhor tem que fazer, ó rei, é colocar alguém que seja inteligente para que possa coordenar tudo isso, porque vai vir, dentro de poucos dias, uma grande fome e escassez no Egito, e esta grande fome e escassez vai durar por 7 anos. E também vai vir 7 anos de fartura. Então, primeiramente, vai vir os 7 anos de fartura. Então, quando vier estes 7 anos de fartura, primeiramente, o Senhor tem que colocar alguém inteligente para encher os celeiros do Egito e administrar tudo isso da melhor forma. Porque depois dos 7 anos de fartura, virá os 7 anos de seca, de fome e de escassez. Faraó, quando ouviu aquela interpretação de uma maneira tão clara,
Faraó disse: olha, não existe ninguém melhor do que tu, José, para administrar todos os tesouros do Egito. E de um dia para o outro, José, de escravo, passou a governador do Egito. Então Deus fez coisas tremendas através de José. E Deus deu para José, através da sua fidelidade, através do seu amor por ele, o dom da palavra da sabedoria. E o que é o dom da palavra da sabedoria? É a revelação sobrenatural do futuro e dos planos de Deus. Isso não é maravilhoso? E aí, no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, este mesmo que falou sobre os dons do Espírito em Atos capítulo 27. E se você tirar um tempo para ler Atos capítulo 27, você vai aprender muita coisa apenas em um capítulo. E ali fala sobre o grande naufrágio que o apóstolo Paulo passou. E quando eles estavam já muitos dias sem ver sol, sem ver as estrelas, devido a uma grande tempestade que caiu sobre o mar que eles estavam navegando, havia e até hoje ainda existe na região do mar Mediterrâneo um vento chamado Euroaquilão, é o que a Bíblia fala em Atos 27. Este vento ele tem uma maneira de soprar, ele sopra fraquinho, depois ele vem com uma força impetuosa e ele sopra fraquinho de novo, depois ele vem com uma força impetuosa. Então é assim como funciona este vento nesta região do mar Mediterrâneo. E foi este vento, a Bíblia fala e põe o nome dele de Euroaquilão, foi o que destruiu toda a embarcação que o apóstolo Paulo estava, junto com mais 276 pessoas. Olha que interessante. Quando todos estavam desesperados, pensando que todos iriam perder a vida, o anjo do Senhor apareceu para o apóstolo Paulo na noite mais escura da sua vida e mostrou para ele o que iria acontecer no futuro. Então, o apóstolo Paulo, quando ele tem aquela visão, ele recebe da parte de Deus a operação do dom da palavra da sabedoria. Então, no outro dia, ele chega e ele fala, ele conta o que ele viu da parte de Deus. Ele disse: olha, nenhum dos que estão aqui neste navio vão perder a sua vida, porque o anjo do Senhor, ao qual eu sirvo, esteve comigo nesta noite e disse que nenhum de nós vai perder a vida. Então, o que Deus revelou para Paulo foi o futuro de todos eles. A Bíblia diz que todos eles se salvaram, uns em pedaços do navio, em destroços do navio, e eles chegaram em segurança, depois de uma grande tormenta, eles chegaram em segurança a uma ilha chamada Malta. E nessa ilha, se você olhar pela geografia, quem sabe você dá um tempo na aula agora, vai no Google e procura agora a ilha de Malta, e você vai ver aonde que o apóstolo Paulo parou junto com essas 276 pessoas. E na ilha de Malta aconteceu algo poderoso. Deus curou o chefe daquela ilha. Deus repreendeu através do apóstolo Paulo uma enfermidade incurável na vida daquele homem. E a razão do porquê que eles entenderam o porquê que Paulo estava ali, porque a Bíblia diz de que estava frio e chovendo, e Paulo estava em volta da fogueira se aquecendo, junto com todas essas pessoas. Eles estavam sendo levados para Roma, eram todos prisioneiros, e a Bíblia diz de que uma serpente, uma víbora, ela escapa do fogo e ela se agarra ou ela morde a mão de Paulo, e o apóstolo Paulo simplesmente, a Bíblia diz que ele sacudiu aquela cobra e jogou no fogo. E os homens daquela ilha ficaram observando Paulo para ver o que aconteceria e pensaram com eles: este homem é um homicida, um criminoso, é alguém do mal,
por isso que a justiça não deixa ele viver, devido ao fato desta cobra picar ele. Porém, passou-se várias horas e Paulo continuou como se nada tivesse acontecido. E a Bíblia diz de que eles mudaram o raciocínio, achando de que Paulo era um Deus. E olha só, que coisa interessante, quando eles tiveram este raciocínio, Paulo então pregou para eles a verdade, que ele não era nem um criminoso e nem tampouco um Deus, mas de que ele era alguém enviado por Deus para que aquele povo pudesse conhecer a verdade. Então Paulo, o apóstolo, que escreveu o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, aos Coríntios, ele era um homem cheio destes dons. Ele era capacitado por Deus para ter inclusive os 9 dons do Espírito. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Se existe alguém dentro das Escrituras que tinha a capacidade para escrever sobre os dons do Espírito, os dons espirituais, era o apóstolo Paulo. Nós estamos falando sobre o dom da palavra da sabedoria, que revela o futuro. Então eu dei a vocês esses 3 exemplos, Noé, José e o apóstolo Paulo. Todos os 3 foram usados pelo dom da palavra da sabedoria. Muito bem, vamos em frente. Deixa eu tomar uma aguinha. Agora nós estaremos falando sobre o segundo dom de revelação dentro das Escrituras, que é o dom da palavra do conhecimento. Qual é os propósitos do dom da palavra do conhecimento? Que dom é esse? Nós falamos sobre o dom da palavra da sabedoria, ao qual Deus ele revela o futuro, e agora nós estamos falando sobre o dom da palavra do conhecimento. E quem sabe existe na sua mente uma certa confusão, porque sabedoria, conhecimento, sabedoria não são a mesma coisa, mas eu quero mostrar biblicamente a diferença do dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Mas antes disso, quais os propósitos do dom da palavra do conhecimento? Os propósitos do dom da palavra do conhecimento, número 1, servem para encorajar, para revelar pecados, para levar à salvação, para expor inimigos, para revelar necessidades. Muito bem, então este é o dom da palavra do conhecimento. Qual é o significado do dom da palavra do conhecimento? É a revelação sobrenatural de fatos do passado ou presente. O dom da palavra da sabedoria revela o futuro. O dom da palavra do conhecimento revela o passado e o presente. Então, olha que coisa interessante. A maneira que Deus distribui esses dons. Isso mostra que Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão, mas é um Deus que distribui os dons conforme a necessidade da igreja. Por exemplo, alguém pode ser usado com o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento? Pode. Deus pode usar essa pessoa, tanto para enxergar claramente o futuro, como enxergar claramente o presente ou o passado. E nós temos alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Eu quero me deter num exemplo poderoso dentro das Escrituras, que está no livro de João, no capítulo 4. E se você observar, eu estou narrando estas Escrituras, foi por isso que eu falei no começo, espero que você, aluno, esteja realmente dando importância a estas aulas, porque nós, professores, nós não aprendemos de uma hora para outra. Exige de nós, no período da nossa vida, leitura intensa, estudo da palavra de Deus, para que isso que nós estamos ensinando
possa gravar em nossos corações a tal ponto de que fique tão junto a nós, de que Deus nos dá a capacidade para que possamos passar para você de uma forma clara para que você possa entender. Então estou narrando algumas partes das Escrituras para que você possa entender melhor como que funciona estes dons de revelação dentro da palavra do Senhor. Muito bem, eu quero dar um exemplo, nós temos vários exemplos, temos o exemplo do profeta Elias, temos o exemplo do profeta Eliseu, que fala para Geazi. Eliseu, ele revela os planos do rei da Síria. Nós temos um exemplo de Ananias e Safira, porém, eu quero dar apenas um exemplo do dom da palavra do conhecimento que foi usado por Jesus. Na verdade, quem maior do que Jesus para usar ou ser usado pelos dons, sendo que ele é a própria essência de tudo isso. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, versículo 4, de que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. E a necessidade era porque em Samaria havia uma obra poderosa e fantástica que Jesus estava prestes a realizar. Quando Jesus mudou a rota para a cidade de Samaria, os discípulos não compreenderam muito bem, porque afinal de contas os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porém, versículo 4 fala, entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Então Jesus mudou a rota, estava indo em direção, ele saiu da Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia, porém, dirigindo-se para a Galiléia, Jesus ele muda o percurso para atravessar por dentro de Samaria. Então Samaria, os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. E a Bíblia diz de que quando ele chegou na cidade de Samaria, na região de Samaria, há uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. A Bíblia diz que ali havia a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, Jesus ele senta naquele poço, ou próximo àquele poço. A Bíblia diz que ele sentou-se à beira do poço, próximo daquele poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. Que hora é essa, a hora sexta? É próximo ao meio-dia. Então, perto do meio-dia, Jesus sentou neste poço, ou próximo a esse poço. E a Bíblia fala de que da cidade de Samaria veio uma mulher para tirar água. E quando essa mulher veio tirar água, Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E quando Jesus ele pede para aquela mulher um copo de água, a mulher, ela faz uma pergunta intrigante. Ela diz: como, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Ela meio que repreendeu Jesus, pois os judeus eles não se relacionavam muito bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela. Então quero que você entenda que Jesus ele está criando um cenário de profecia ou de revelação para revelar o coração daquela mulher. Então lhe respondeu a mulher: como sendo tu judeus pedes a beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui ainda o dom da palavra do conhecimento não está em operação. Mas você vai ver exatamente, biblicamente, onde esse dom entra em operação. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens
com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aqui ainda o dom da palavra do conhecimento não estava em operação. Você vai ver quando este dom entra em operação. E a mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: agora aqui você vê em operação o dom da palavra do conhecimento. Respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Então aqui nós vemos o dom da palavra do conhecimento operando na vida de Jesus e mostrando o passado daquela mulher, sem mesmo Jesus ter sequer uma vez pisado os pés na casa daquela mulher, sem conhecer aquela mulher como nós conhecemos os nossos vizinhos do lado ou da frente ou dos fundos. Ele simplesmente falou algo poderoso da parte de Deus, conhecendo a vida daquela mulher, sem aquela mulher conhecer ele. Então isso é o dom da palavra do conhecimento. Ele revelou o coração e a vida daquela mulher. Tem muitos homens de Deus nos dias atuais que são usados com dom ou o dom da palavra do conhecimento. Não é um conhecimento bíblico, não é um conhecimento das Escrituras, é o dom da palavra do conhecimento que mostra o presente e o passado da vida daquela pessoa. E para dar um outro exemplo, nos Estados Unidos tinha um homem de Deus muito conhecido por ser usado pelos dons. E naquela época, um vendedor, um lojista, estava fazendo um sorteio de dar um brinde muito bom para os clientes que acertassem o que tinha debaixo de uma caixa de papelão, e essa caixa era do tamanho de uma geladeira. E quem acertasse o que tinha ali dentro daquela caixa iria receber da loja um brinde muito bonito. Muito bem, e esse pastor passou e o vendedor estava ali fazendo o anúncio com o microfone na mão e dizendo: olha pessoal, quem chegar aqui na loja e acertar o que tem aqui dentro dessa caixa vai ganhar um brinde da loja. E o pastor passou na hora no centro da cidade, o vendedor conhecendo eles: ô pastor, chega aí, tu que é o que diz que tem esses dons aí, que revela, o que tem dentro dessa caixa aí, o que tem aí embaixo? E o pastor olhou para aquele vendedor e disse: olha, com Deus não se brinca, ele falou. Eu não vou falar o que tem aí dentro, a não ser que Deus me mostre, mas com Deus não se brinca. E quando o pastor saiu, o vendedor ficou debochando: fica só enrolando as pessoas,
Tá aí dizendo que tem esses dons aí, mas aí se tu tivesse mesmo, tu ia já falar o que tem aqui embaixo. E o pastor saiu, e quando o pastor dobrou a rua, Deus mostrou para ele. E disse, volta lá e fala o que tem embaixo daquela caixa. O pastor parou, já com a revelação, voltou. O vendedor estava lá, animado. Já tinha meio que esquecido que o pastor tinha passado. O pastor voltou e disse, olha, Deus me mostrou o que tem aí. Ah, é? O vendedor ficou surpreso. E o que tem aqui embaixo, pastor? Ele disse, pode tirar a caixa, porque aí tem um charuto embaixo dessa caixa. E era exatamente o que tinha embaixo daquela caixa. E quando o vendedor descobriu que Deus tinha mostrado para o pastor, ele queria dar os brindes da loja, e o pastor disse, não, eu não quero nenhum brinde da loja de vocês. Isso é apenas para mostrar de que as coisas de Deus são sérias e que com Deus não se brinca. Então não se devemos brincar com os dons, não devemos brincar com as coisas de Deus. Se você abrir a internet, abrir o Instagram, está cheio de profeta. Está cheio de profetas em busca de like, em busca de mais um seguidor, em busca de crescer, em busca de dinheiro, em busca de ficar reconhecido, em busca de ficar famoso. Usando ou fazendo de conta que tem um dom, tentando enganar algumas pessoas. E Deus, o nosso Deus, ele não é Deus de, não sei se você me entende, não é um Deus de like, um Deus de seguidores do Instagram. E eu não estou dizendo de que essas ferramentas não são úteis, até porque eu uso elas para alcançar algumas pessoas, para tentar ajudar algumas pessoas, mas nós não devemos fazer disso algo para o nosso benefício próprio, usando dons que muitas vezes, supostamente, algumas pessoas dizem que tem e não tem. Então, o dom da palavra do conhecimento é algo poderoso, é uma revelação sobrenatural de fatos do passado ou do presente. Vamos para o último dom de revelação e vamos encerrar esta aula, que é o dom de discernimento de espíritos. Muito bem. No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, a palavra do Senhor fala, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muito bem. E como que nós podemos identificar estes espíritos? Porque olha só, não está falando sobre uma obra da carne, está falando sobre algo espiritual. E se está falando sobre algo espiritual, é discernido espiritualmente. Não é carnalmente, não é no adivinha. Então eu já vi pessoas olhar assim para o aspecto de alguém e discernir pela inteligência humana, pela feição, pelo jeito daquela pessoa e discernir através do aspecto daquela pessoa, como é a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa faz. E, na verdade, isso não é um dom de discernimento. Isso é tentar discernir naturalmente. O dom de discernir espíritos, ele tem a capacidade de identificar a origem espiritual de manifestações. E esse é o dom do discernimento de espíritos. É por isso que o apóstolo João, tendo este dom, o apóstolo João era usado com o dom de discernimento, tanto é
que ele escreveu: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então, quando alguém chegava na comunidade dele, na igreja dele, para revelar alguma coisa, para falar alguma coisa, ou simplesmente pelo fato de estar no meio, o Espírito de Deus já mostrava para o apóstolo João o tipo de espírito que estava operando na vida daquela pessoa. Então, esse é o dom de discernir espíritos. Porém, avaliai com cuidado. Então, essa avaliação com cuidado não é uma avaliação natural, ficar olhando a pessoa de alto a baixo e avaliando naturalmente, mas é uma avaliação espiritual com o dom de discernimento. E aí, avaliando com o dom de discernimento, consegue-se detectar o tipo de espírito que procede, ou se procede de Deus ou não procede de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então tem muita gente enganada por falsos profetas, achando de que estes homens ou mulheres são usados por Deus, quando na verdade está faltando o dom de discernir espírito para identificar a base, a origem daquela manifestação espiritual. Então existe biblicamente 3 tipos de espíritos, que é o espírito humano, que é o espírito divino e que é o espírito maligno. Então o dom do discernimento de espírito, ele te dá a capacidade para discernir estes espíritos, se ele é humano, se ele é divino ou se ele é maligno. Tem muitas operações que acontecem em muitos lugares que são carnais. Humano tem muitas manifestações que são divinas e tem muitas manifestações que são malignas, e nós precisamos ter o dom de discernir espíritos, que é uma capacidade vinda de Deus, através do dom espiritual, para que possamos identificar o tipo de espírito que opera no meio da igreja ou até mesmo em lugares que nós vamos. Qual os propósitos do dom de discernir espíritos? Quais são os propósitos deste dom? Todos os dons de revelação, os 3 dons de revelação nas Escrituras, todos eles têm propósitos. Qual é o propósito do dom de discernir espíritos? É para libertação. Então, quando alguém tem o dom de discernir espírito, ele consegue identificar pelo espírito que aquela pessoa precisa de uma libertação. Tem muitos cultos, e isso já aconteceu comigo, de eu estar pregando e Deus me mostrar e eu ir para aquela pessoa e orar por aquela pessoa para que haja uma libertação, porque eu senti muito forte. Deus me deu a capacidade de discernir. Eu quero dar um exemplo de uma pregação que eu preguei no ano de 2023. Faltava 5 meses para mim vir para a Igreja Apostólica Nova Betel, e Deus me deu uma pregação ainda na época da IAB, no ano 2023. Eu preguei sobre o assunto a cruz. A cruz. E neste culto, a igreja estava lotada, estava cheia, eu acho que havia 600, 700 pessoas. A igreja estava lotada nesse dia, tinha muitos visitantes. E neste dia, enquanto eu pregava, eu fui até o meio dos bancos. E eu subi no banco, eu coloquei a mão sobre uma visitante e aquele espírito de possessão se manifestou nela. E enquanto esse espírito de possessão demoníaca se manifestou nela, no outro lado da igreja, uma outra manifestação demoníaca, e no outro lado da igreja. Então, na mesma hora, aconteceu 3 manifestações malignas, e a razão que aconteceu
essas 3 manifestações é porque a palavra de Deus, não a do homem, foi tão impactante, porque a cruz, ela confronta o diabo. A palavra da cruz, o poder da cruz, ela confronta o inferno. O diabo não gosta de falar do sangue de Jesus. O diabo não gosta de ouvir sobre o sangue de Jesus. O diabo quer manter as pessoas acorrentadas, amarradas, presas, subjugadas. Mas o poder do homem da cruz, o poder do sangue derramado, foi o que naquele culto que eu preguei sobre a cruz, onde eu falei sobre Jesus vindo por um caminho e o ladrão que foi salvo no último minuto, vindo por um outro caminho, cada um nas suas vidas, Jesus na vida dele, curando, libertando, transformando, o ladrão na vida dele, roubando, assaltando, fazendo coisas terríveis, mas chegou o momento em que os dois se encontraram, no alto do Calvário, e Jesus, pela sua misericórdia, salvou o ladrão da cruz. E quando eu preguei tudo isso, houve essas manifestações malignas, no meio de um culto poderoso com manifestação divina. Então ali Deus me usou humildemente. Eu não tenho dom de discernimento, eu não estou aqui dizendo que eu não tenho dom de discernimento. Mas naquele dia eu senti muito forte essa operação de Deus. O que eu estou dizendo para ti hoje, aluno, é de que o dom de discernir espíritos, ele te dá a capacidade para que haja libertação, para expor erros. Não erros que tu já sabe. Eu sei da vida de alguém, agora eu vou pegar o microfone e eu vou aproveitar e eu vou falar disso. Não, é algo de Deus, algo que a pessoa faz em oculto, que ninguém sabe. E o dom de discernir, ele discerne exatamente aquilo que está errado para que possa ser consertado. Serve para identificar falsas doutrinas dentro do corpo de Cristo. Tem muitas falsas doutrinas, tem muitos falsos mestres pregando. E é preciso haver o dom de discernimento para discernir tudo isso e para finalizar, para revelar obras malignas. Foi o que aconteceu quando Deus me usou para pregar sobre a cruz. Então eu encerro aqui este estudo, ficou um pouco mais longo esta aula, para dizer para você que existe 3 dons de revelação dentro da Bíblia. O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Que Deus te abençoe e fiquem na paz.